Boa tarde a todos e a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a 51ª reunião ordinária. Está saindo ou não? Som? Da 20ª legislatura, realizada em 21 de maio de 2024. Convido os deputados Joel da Harpa e Gilmar Júnior para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretaria. Com a palavra, o segundo secretário, deputado Gilmar Júnior, para proceder à leitura da ata. Senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores. Som. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputadas e deputados estaduais, TV Alep, imprensa, galerias, fazer a leitura da ata da 50ª reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 20 de maio de 2024. Presidência dos deputados Coronel Alberto Feitosa e Adalto Santos. O presidente abre a reunião e designa a deputada Socorro Pimentel e o deputado Renato Antunes para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. A ata da reunião plenária do dia 16 de maio do corrente ano é lida, submetida à discussão e à votação, aprovada e enviada à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discussam no pequeno expediente os deputados Rodrigo Farias, Coronel Alberto Feitosa, João Paulo, Adalto Santos, Socorro Pimentel e Renato Antunes. No grande expediente, o deputado Valdemar Borges é aparteado pelo deputado Renato Antunes. Na ordem do dia, são aprovados em primeira discussão os projetos números 736 e 1271. São aprovadas em discussão única as indicações número 6.408 a 6.479 e os requerimentos números 2.069 a 2.077 e 2.079 a 2.088. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter ordinário para terça-feira, dia 21 de maio, às 14h30, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Permaneça como se encontra aqueles que aprovam. A ata aprovada. Passo a palavra para o primeiro secretário, deputado Joel da Harpa, para a leitura do expediente. Oi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Alep e pelas nossas redes sociais. Leitura do expediente do dia 21 de maio de 2024. Ofício número 261/2024, GP, do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, encaminhando o projeto de lei ordinário de número 1974/2024, que altera os artigos 7º-A da lei de número 13.332, de 7 de novembro de 2007, inserido pela lei de número 17.879, de 11 de julho de 2022, que veda a transformação de função em cargo ou cargo em função do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ofício de número 005291/2024, do coordenador geral da Frente Parlamentar Pernambuco-China, solicitando a inclusão do deputado Henrique Queiroz Filho como membro da Frente Parlamentar Pernambuco-China. Ofício de número 30/2024, da secretária executiva de Infraestrutura do Turismo de Pernambuco, encaminhando para apreciação o plano de sustentabilidade para a reforma do Museu do Estado, resultante do contrato de repasse e operação de número 1080-782-09/2021, Sinconve, número 918786/2021, visando ampliar e permitir acesso turístico-cultural, melhorando o espaço para os visitantes com acessibilidade e conforto. Ofício de números 170 a 174 de 2024 da excelentíssima senhora governadora do Estado de Pernambuco, encaminhando em devolução no prazo previsto do artigo 23, inciso 3 da Constituição do Estado os projetos de leis ordinários de número 1016, 1187, 1266, 1369 e 1433, o último 2024, os antecedentes de 2023. Ofício de número 362/2024 da Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco, informando que a indicação da procissão do
carrego da lenha, conhecido como Procissão da Lenha, no município de Goiânia, já se encontra em processo de registro como patrimônio cultural e imaterial no âmbito do Estado de Pernambuco, de autoria do deputado Antônio Moraes. Requerimento do deputado Rodrigo Farias, solicitando dispensa da presença na reunião plenária do dia 21 de maio de 2024 para a viagem a Brasília. Requerimentos dos deputados Joãozinho Tenório, Japa Filho, Lula Cabral e Diogo Moraes, solicitando dispensa da presença nas reuniões plenárias dos dias 21, 22 e 23 de maio, viagem para Brasília. Lido, senhor presidente. Pequeno expediente, com a palavra o deputado João Paulo. Com a palavra o deputado Isaías Regis. Com a palavra o deputado Adalto Santos. Com a palavra o deputado Joel da Harpa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde mais uma vez para todos. Boa tarde também a todos que nos assistem através da TV Alep e a todos os presentes na reunião plenária de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Presidente, eu venho trazer nesta tribuna um assunto que tem nos preocupado, inclusive eu tenho recebido através das redes sociais e através do nosso gabinete várias denúncias e resolvi então trazer à tribuna desta casa para alertar sobretudo a Secretaria de Defesa Social, o Governo do Estado, a própria Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar em relação aos exames, aos testes físicos que estão sendo feitos do último concurso que foi realizado para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco. E tenho recebido, então, inclusive, hoje eu fiz um vídeo e publiquei nas minhas redes sociais, no nosso Instagram, e com a publicação desse vídeo, encheu minhas redes sociais de denúncias contra a banca que está fazendo esses exames, esses testes físicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Inclusive, denúncias seríssimas de candidatos que estão sendo prestigiados, outros candidatos que estão entrando em desvantagem no teste de aptidão física, inclusive colocando candidatos em situação de humilhação, alguns dos examinadores usando inclusive de palavras baixas contra os candidatos, aqueles que estão fazendo esses testes, inclusive com assédio moral. Né? Essas denúncias, elas precisam ser avaliadas, porque, inclusive, existem alguns candidatos que foram prejudicados, né, não tiveram a mesma oportunidade que os outros tiveram de fazer o teste e foram até reprovados. Nós temos exemplos de alguns candidatos que usaram a piscina já no período da noite. E segundo relatos de candidatos, de pessoas que se fizeram presente nos testes, a piscina não tinha iluminação, não tinha os indicadores para que os candidatos fizessem testes, ou seja, a piscina não estava preparada para fazer um teste no período da noite. E aí candidatos que foram reprovados por conta, né, de terem feito o teste no período da noite, quando outros candidatos fizeram no período da tarde. Então tiveram que esperar um bom tempo, inclusive essa espera era debaixo de chuva, né, cansando o candidato, não tendo a oportunidade sequer de ter uma proteção, e aí quando foram fazer os testes, já no período da noite, não conseguiram passar. Então são denúncias seríssimas, já há inclusive algumas ações, alguns processos e algumas denúncias sendo feitas no Ministério Público do Estado de Pernambuco, e aí eu resolvi, inclusive vou conversar com o presidente da Comissão de Segurança Pública desta casa, para que a gente possa fazer uma audiência pública de forma emergencial. Porque, de fato, se essas denúncias elas forem comprovadas, esses testes eles precisam ser desfeitos. Né? A gente não pode ter um tratamento desigual
em um teste físico, em um concurso tão importante que é o concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Então, eu estou protocolando junto à presidência da Comissão de Segurança Pública um pedido como integrante da Comissão de Segurança Pública para que façamos ainda na próxima semana, já no início da próxima semana, uma audiência pública convidando esses concurseiros, né, esses concursados, os aprovados no concurso, convidando essas pessoas que foram prejudicadas, convidando inclusive representantes da banca e também pessoas do governo do Estado e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Né? As denúncias são seríssimas, são preocupantes, inclusive alguns integrantes dessa banca que vêm de outros estados humilhando os candidatos, né, para tentar colocar uma pressão psicológica. A gente sabe que um momento como esse, né, na grande maioria, são jovens que estão ali fazendo esses testes físicos para entrarem na polícia. Há toda uma pressão psicológica normal, né, mas esses examinadores dessas bancas usando de palavras, né, para que esses candidatos, então, se sintam pressionados psicologicamente para fazer teste. Eu recebi aqui nas minhas redes sociais, após publicar esse vídeo, uma jovem que disse que, na hora que ela foi fazer o teste, a barra estava molhada. Os outros candidatos puderam enxugar a barra, colocar fita para poder fazer a barra. E o que aconteceu quando ela foi fazer? O examinador não permitiu que ela sequer enxugasse a barra. E aí não teve jeito, ela escorregou e caiu. Ou seja, então, fazer um teste de barra no meio de uma chuva é complicado. Então, de fato, é preciso que esta casa possa cooperar, né, com esses cidadãos que fizeram o concurso, que espera que esse concurso ele tenha lisura, né, que as pessoas que entrem na Polícia Militar, do Corpo Bombeiro Militar, de fato, passem pelo teste de forma que todos tenham a mesma oportunidade, e não é isso que está acontecendo. Se for comprovado, então, essa questão que está acontecendo nos testes físicos, que inclusive estão acontecendo agora. Então, eu quero chamar a atenção desta casa, inclusive dos pares, dos demais deputados, para que possamos, através dessa audiência pública, possamos chamar a atenção do Poder Executivo, né, sobretudo da Secretaria de Defesa Social, e que possamos rever essa questão e que, se de fato for comprovado, esses testes físicos não podem ser estabelecidos e é preciso haver uma nova regra e que essa regra ela sirva para todos de forma comum. Agradeço, senhor presidente. Próximo orador, o deputado João Paulo. Chegou atrasado, mas chegou de novo. Oxê, esqueceu o discurso, foi, deputado? Bom, boa tarde, meus companheiros e minhas companheiras, que nos acompanham na TV Alep, pelo Rede YouTube, demais companheiras e companheiros. Eu tinha avisado ontem que amanhã eu serei submetido àquela intervenção cirúrgica no braço, né? Então, como essa semana eu vou vir mais aqui, presidente, e sei que vocês vão sentir muita falta de mim aqui nessa tribuna, né? Não é isso, Isaías? Não é isso, Feitosa? Mas, presidente, eu vim aqui hoje, eu trago um balanço do mandato, compromisso com a escuta democrática e a sustentabilidade. Hoje, ao subir nessa tribuna, acho importante, vez por outra, compartilhar com vocês o trabalho que estamos realizando em nosso mandato, valorizando a escuta ativa das demandas da população. Acreditamos que o mandato efetivo é aquele que está sempre de portas abertas, em constante diálogo com os cidadãos. Nosso trabalho parlamentar é diversificado, abrangendo várias perspectivas essenciais para o bem-estar da sociedade pernambucana. E temos atuado em áreas cruciais:
o projeto de lei 371 de 2023, que autoriza a implantação de um sistema de alerta preventivo com sirenes em áreas de riscos geológicos, é um exemplo. Esta iniciativa busca proteger vidas e prevenir tragédias em comunidades vulneráveis. Da mesma forma, estamos atentos às novas formas de emprego e à proteção dos trabalhadores. O projeto de lei 1004 de 23 regula a entrega de encomendas por trabalhadores de aplicativo em condomínios. É um exemplo de como estamos adaptando a legislação para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho e garantir os direitos desses trabalhadores. A preservação do patrimônio cultural é outra prioridade, com o projeto de lei 1470, que modifica o registro do patrimônio vivo do Estado de Pernambuco. Buscamos conceder o título a personagens e entidades que promovem as manifestações culturais do nosso Estado. A caminhada de terreiros foi proposta como patrimônio cultural imaterial de Pernambuco através do projeto de lei 1375, reforçando nosso compromisso com a liberdade religiosa, a diversidade cultural, e o projeto de lei 1642 de 2024, que concede o mesmo título ao Boi da Macuca. Na área da igualdade de gênero, o projeto de lei 1451 de 2023 cria isonomia entre árbitros e árbitras no Estado de Pernambuco, reforçando nosso compromisso com a equidade e a justiça entre todas as esferas. Esse, nobre deputado Isaías, esperamos ser convidados para a sanção no Palácio do Governo com a governadora Raquel Lira. Entretanto, é fundamental destacar que a questão ambiental não é apenas mais uma temática em nosso mandato. Ela é uma maneira de ver e entender todos os outros temas, pois a urgência da questão climática nos coloca diante de do nosso maior desafio enquanto seres humanos. A questão ambiental permeia todas as nossas ações e políticas, exigindo uma abordagem integrada e sustentável em defesa da natureza e da vida. Um exemplo é o projeto de lei 1605 de 2024, que estabelece critérios para instalação de empreendimentos eólicos em áreas de Caatinga, em parceria com Doriel Barros e a companheira Rosa Amorim, e visa conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Essa medida protege ecossistemas sensíveis, ao mesmo tempo em que promove a energia limpa, demonstrando nossa responsabilidade para com o meio ambiente e as futuras gerações. A revitalização do rio Tigipió é outra pauta que temos defendido com veemência. Trabalhamos para garantir que políticas públicas efetivas tenham como foco a recuperação e proteção desse importante recurso hídrico. Este compromisso com o meio ambiente reflete nosso entendimento de que o desenvolvimento sustentável é a única via para um futuro próspero e saudável. As audiências públicas representam uma ferramenta essencial para aproximar a população das decisões tomadas nesta casa. Temos realizado diversas audiências públicas para discutir temas relevantes e urgentes, como o piso salarial do magistério, o transporte público na região metropolitana do Recife, a privatização da Compesa. Essas audiências não só ampliam o debate, mas também permitem que as vozes da população sejam ouvidas e consideradas em nossas deliberações. Realizamos escuta também em loco, para compreender e melhorar as realidades locais,
seja a nossa ida ao sertão, para conversar sobre a Transnordestina, junto com a deputada Socorro Pimentel, ou ao IPSEP, para ouvir as demandas de moradores que vivem em situação de risco, em moradias precárias à margem do Tigipió. Essas escutas nos permitem ter uma visão mais real das necessidades da população e atuar de forma mais eficaz e assertiva. Nosso mandato tem atraído um volume significativo de pautas de alta relevância e impacto para as pessoas. Para isso, utilizamos vários instrumentos, como os pronunciamentos na tribuna desta Casa, as audiências públicas e as frentes parlamentares. Destaco aqui algumas delas, como a da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, que tem sido um tema de grande relevância. Estamos empenhados em promover um debate sério e informado sobre os benefícios terapêuticos dessa planta, visando ampliar o acesso a tratamentos de saúde que possam melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Além das possibilidades econômicas e sustentáveis do cânhamo, outro, igualmente importante, é a retomada da ferrovia Transnordestina, uma obra fundamental para o desenvolvimento econômico de Pernambuco, entendendo que esta infraestrutura é vital para a integração e o crescimento sustentável da região. Da mesma forma, instalamos hoje a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval em Pernambuco. O Festival de Inverno de Garanhuns, nobre deputado Isaías, é um dos maiores eventos culturais do Brasil e também faz parte do nosso foco de trabalho. Nosso mandato tem se esforçado para garantir seu fortalecimento e a valorização da cultura pernambucana. Finalizando, entendemos que eventos como este são cruciais para a promoção da arte, da cultura, do turismo e da economia local, e estamos comprometidos em assegurar que ele continue a crescer e a enriquecer a vida dos pernambucanos. Senhoras e senhores, a produção legislativa do nosso mandato reflete uma abordagem diversa às abordagens das necessidades da nossa população. As nossas iniciativas vão desde a regulamentação de serviços e proteção ambiental até a valorização cultural e a promoção de debates políticos essenciais. A coerência do nosso trabalho se manifesta na postura democrática da escuta ativa e da produção legislativa que decorre da relação direta com a população e da sensibilidade com as questões sociais. Nosso mandato se orienta por um princípio claro, a responsabilidade de responder às reivindicações de setores importantes da população com posicionamentos políticos claros e consistentes. Defendemos uma política inclusiva e transparente, baseada na participação ativa dos cidadãos e no compromisso com a justiça social. A transparência e o diálogo continuam, são pilares fundamentais que nos guiam na busca por um Pernambuco mais justo, inclusivo e próspero. Obrigado, presidente, e eu me despeço para vocês com polêmicas ou sem polêmica. Espero que todos teçam por uma cirurgia vitoriosa. E vai ser no braço, não vai ser na boca, não. Eu vou poder falar aqui muito, presidente, ainda. Obrigado. É isso aí, João Paulo. Boa sorte aí na cirurgia amanhã. Passo a palavra para o deputado Luciano Duque.
Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente da Casa, Álvaro Porto, em nome do qual cumprimento todos os membros da mesa, seus deputados, imprensa, funcionários da Casa. Subo essa tribuna para falar da minha terra Serra Talhada e de um filho ilustre que se despede hoje. Nos deixou na madrugada dessa terça-feira o ex-prefeito do município, Nildo Pereira de Menezes, um grande homem político, apaixonado por sua terra. Nunca mudou seu estilo íntegro de convivência com os demais. Tinha uma postura firme em suas falas e um enorme orgulho de ser um sertanejo autêntico, filho do ex-deputado Asmiro Pereira, que por muito foi deputado aqui nessa casa. Nascido em uma das famílias mais tradicionais da política pernambucana, filho do Baraúna do Sertão, Nildo era um apaixonado por futebol, chegou inclusive a jogar pelo time comercial de Serra Talhada e pelo Júnior do Náutico. A prova disso é que, entre várias obras que marcaram sua passagem na gestão de Serra Talhada, sem dúvida, a construção do estádio Nildo Pereira de Menezes, o Pereirão, ficou na história e imortalizou seu nome até hoje. Em uma entrevista ao site Farol, o ex-prefeito Nildo Pereira contou como nasceu a ideia de construir o centro esportivo, o ginásio, aliás, o estádio. Segundo ele, em função de sua ligação com o futebol, muitos atletas lhe procuravam reivindicando a construção de um estádio de futebol, o primeiro da história lá no nosso município, em Serra Talhada. Diante disso, resolveu atender o pleito e construiu esse estádio lá num bairro chamado Várzea. As obras, a construção desse estádio levaram quase 5 anos, porque naquela época as dificuldades de recursos eram enormes e ele construiu basicamente com recursos próprios. E ainda de acordo com ele, essas verbas tiveram origem também em recursos arrecadados com a venda de algumas ações da Petrobras pertencentes ao município. A partida que inaugurou o estádio aconteceu em 21 de janeiro de 1973, onde o Santa Cruz venceu o Sport por 3-0. Bons tempos esses para os tricolores, né? Deixo aqui minhas condolências à família, especialmente à sua esposa Dileuza e os seus filhos Georgiana, Nildo, Ricardo, Nildinho e Tassiana, e a todos os serratalhadenses, e que Deus possa confortá-los nesse momento de saudade. Muito obrigado, né, e um abraço a todos. Com a palavra a deputada Socorro Pimentel. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputadas e deputados, a todos que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, por demais redes sociais, imprensa presente, senhoras e senhores. Hoje eu não poderia deixar de vir à tribuna para comemorar e celebrar 2 datas muito importantes para a saúde pública, em especial para todos que fazem pediatria em nosso país. No último dia 19 de maio foi comemorado o Dia Nacional e Mundial de Doação do Leite Materno e hoje nós comemoramos o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno. Esse pronunciamento também é uma oportunidade, enquanto membro da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, que é a Rede IBFA, para valorizar esses atos que salvam vidas e que colocam o nosso país como referência mundial na proteção do aleitamento materno e na doação do leite humano. Nosso país, através da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, tem se destacado não apenas pela quantidade de leite doado, mas também pela excelência dos serviços prestados às mães e aos seus bebês. Este modelo de solidariedade e cuidado é reconhecido também internacionalmente e serve de exemplo para muitas outras nações. Neste espírito de apoio e incentivo à amamentação, apresentei à mesa diretora desta casa uma solicitação que se tornou realidade: a instalação da sala de apoio à amamentação para a mulher trabalhadora, com o nome da ex-deputada Isabel Cristina, que teve um compromisso muito grande em seus mandatos a todo o povo sertanejo. Este espaço foi inaugurado no dia 28 de agosto de 2023,
com o apoio do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP, e que representa um avanço significativo no apoio às mães que desejam continuar amamentando após o retorno ao trabalho. Vale relembrar que o Dr. Fernando Figueira, fundador do IMIP, foi um dos pioneiros na proteção da amamentação no país. Em 1974, quando o secretário de Saúde do nosso Estado, ele proibiu a circulação, a compra de leites artificiais, as chamadas fórmulas do leite em pó, em todas as unidades de assistência materno-infantil do nosso Estado. Já ali, já propagava os benefícios da amamentação, do aleitamento materno, que diminui com muita evidência a morbimortalidade das mães e de seus bebês. A sala de apoio à mulher trabalhadora é utilizada por mães que podem amamentar ou que podem fazer a retirada do seu leite para o armazenamento ou para amamentar posteriormente os seus filhos. E principalmente, para que essa amamentação não seja interrompida, elas possam amamentar durante os primeiros 6 meses, os primeiros 2 anos de vida, como preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É com muita satisfação que nós pegamos alguns relatos das mães trabalhadoras aqui da nossa Casa Legislativa, afirmando toda a gratidão que foi e que está sendo proporcionado com o uso dessa sala, principalmente uma mãe que trabalha aqui com seu segundo filho, que até hoje amamenta, ele, apesar de estar com 10 meses, e que quando o seu primeiro filho nasceu, no local que ela trabalhava, não dispunha de um equipamento tão importante para que ela mantivesse a amamentação, o aleitamento materno do seu filho. Temos também o exemplo neste plenário, entre nós, deputadas e deputados, da deputada Dani Portela, que utiliza sempre com seu Jorge aquela sala de amamentação. Hoje me emociona ao noticiar que a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco é um dos poucos órgãos públicos no país reconhecido pelo Ministério da Saúde. Recebemos uma placa que já está lá, afixada na sala de amamentação, onde o Ministério da Saúde reconhece essa sala como local e certifica como local em que está estimulando e beneficiando o aleitamento materno aqui no estado de Pernambuco, protegendo e estimulando. E essa conquista só foi possível graças ao apoio excepcional de um grupo de pessoas a quem tenho imensa gratidão. Ao presidente, deputado Álvaro Porto, ao primeiro secretário, deputado Gustavo Gouveia. Agradeço todo o suporte para o funcionamento da sala e também aos demais envolvidos no sucesso desse projeto. O senhor Wilde Ferreira Xavier, superintendente da Saúde e Medicina desta Assembleia, bem como os assessores da referida superintendência, Patrícia Mendonça e Hernani Miranda, a Idalécia Lucena, técnica de enfermagem, responsável pela sala, que não só acolhe as mães trabalhadoras, mas cuida da sala com toda dedicação e profissionalismo. Agradeço ao IMIP, ao doutor Fernando Figueira e à presidente do Instituto, doutora Silvia Ricini, que de pronto colocaram o Banco de Leite Humano do IMIP como responsável técnico pelo funcionamento da nossa sala, celebrando assim um acordo entre esta casa, através do deputado e presidente Álvaro Porto, com a direção dessa tão importante instituição, primeiro Banco de Leite Humano do nosso país, do IMIP. E essa cooperação está sendo muito profícua e alcançando os seus objetivos. E, por último, e não menos importante, dedico a minha gratidão à doutora Vilneide Braga, colega, pediatra, coordenadora do Banco de Leite Humano do IMIP e referência nacional na defesa da amamentação, que prestou consultoria, capacitação profissional e apoio para a implantação da sala, tornando concreta essa iniciativa tão importante para as mães dessa Assembleia. A Sala de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, deputada Isabel Cristina, é uma conquista de todas as mães e é importante para garantir que as mães tenham um ambiente adequado e seguro para a extração e armazenamento do leite humano
durante o expediente. Com esta iniciativa, estamos promovendo a saúde de forma concreta para as crianças e apoiando a todas as mães trabalhadoras, sejam elas que trabalhem aqui na Assembleia, sejam as que passem aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o segundo local, a segunda casa legislativa do país a ter esse equipamento tão importante, mostrando que é possível conciliar a maternidade com a carreira profissional e queremos, sobretudo, que esse exemplo seja cada vez mais replicado. Continuamos a trabalhar e continuemos juntos para ampliar e fortalecer as políticas de apoio à amamentação e à doação de leite humano, garantindo assim um futuro mais saudável, com menor morbimortalidade infantil e entre as mães do nosso país. É isso, senhor presidente. Agradeço a todos e a todas pela atenção. Grande expediente, com a palavra o deputado Coronel Alberto Feitosa. Olha, ei, ele está dando 8 e deixou aqui, ó. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Eu até fiz um vídeo hoje já nas minhas redes sociais, prometendo fazer esse pronunciamento na tarde de hoje. Senhor presidente, a Associação dos Quiosques da Avenida Boa Viagem fez hoje pela manhã, deputado Isaías Regis, uma manifestação pedindo socorro ao governo do Estado e à Prefeitura da cidade do Recife. Aguardo, inclusive, uma parte de Vossa Excelência. Disseram eles na manifestação que falta limpeza, segurança e estrutura para melhor atender aos turistas. O calçadão repleto de sujeiras, buracos e baratas. Esgoto a céu aberto. Sobram moradores, pessoas em situação de rua, pontos de drogas e vendas de drogas. No protesto, eles denunciam arrombamentos constantes aos quiosques, furto e roubo aos turistas. Tudo isso se passou hoje pela manhã no quiosque 22, coincidência, né? No quiosque 22, em frente ao Acaiaca, deputada Socorro Pimentel. Eles reivindicam, inclusive, por parte da Prefeitura da cidade do Recife, um olhar melhor para aquele espaço público. A Avenida Boa Viagem é um cartão postal, ou deveria ser, o cartão postal de nossa cidade, de nosso estado de Pernambuco. Eu tenho visitado o estado da Paraíba, visitei o estado de Sergipe, visitei o estado, recentemente, da Bahia, visitei o estado das Alagoas e, nesses estados que eu visitei, a pior orla é a orla de Boa Viagem. Eu, honestamente, não vi essas referências aqui, mesmo na orla do Ceará, em Fortaleza, onde, inclusive, nós fomos lá recentemente por conta da UNALI, deputada Socorro Pimentel, o deputado Fabrício Ferraz estava lá, e tenho certeza que ele viu, como eu vi, várias viaturas da Polícia Militar cearense, como também policiais andando de Segway, que é aquele equipamento onde a pessoa anda em pé, e bicicleta. Aqui, na Avenida Boa Viagem, deputado Antônio Moraes, eu, inclusive, fiz um vídeo em março próximo passado, onde, num dia de domingo, eu caminhei do Pina até a Praça de Boa Viagem e só tinha um policial militar. Um único policial militar. E não tinha também nenhum guarda municipal. Na oportunidade,
cheguei até a ligar para um colega nosso na prefeitura da cidade do Recife, que era da Secretaria de Segurança ou Defesa Social da prefeitura da cidade do Recife, dizendo a ele que a ciclovia estava bastante ocupada, mas também que os ciclistas estavam utilizando o calçadão como passagem de bicicleta, inclusive com várias crianças, idosos, utilizando o calçadão e bicicletas passando em alta velocidade. Essa é a situação da Avenida Boa Viagem e do calçadão. Também, hoje pela manhã, eu assistindo a um telejornal e observei que uma das matérias mostrava um deputado, Clayton Collins, senhoras, jovens, trabalhadores que no centro do Recife reclamavam também a falta de segurança, mostrando que o centro do Recife está também abandonado e que eles, quando se deslocam, aqueles que têm que se deslocar mais cedo para o trabalho ou ao voltar para casa mais tarde, muitas vezes, deputado Caio Maniçoba, eles, por medo, não ficam na parada de ônibus. Eles preferem, muitas vezes, esperar os ônibus na rua, correndo o risco até de serem assaltados. Então, veja que situação vive hoje o pernambucano. Não tem, por parte da prefeitura da cidade do Recife, amparo o seu ponto de vista de gerenciar o seu negócio, no caso do pessoal do quiosque, que não é diferente, deputado William Brígido, em nenhum outro ponto comercial do Recife. Nós temos hoje, no Nordeste, a única capital que a guarda é desarmada, é a Guarda Municipal do Recife, deputado Francismar Pontes. Nós não vemos sequer o governo da capital dar uma palavra no sentido de apoiar os recifenses na segurança pública, como também não vemos o governo do Estado reagir. Não há reação. A reação que a gente assiste do governo do Estado é numa filmagem governamental nas redes sociais da governadora ou dos seus funcionários públicos de cargo comissionados, fazendo um recorte, deputado Clayton Collins, de 3 semanas, dizendo que nessas 3 semanas, pegando 2 semanas finais do mês de abril e 1 semana do mês de maio, dizendo que houve uma redução na violência pública. Mas quando nós vamos adentrar os números já no mês de maio, já tem para agora, até o dia de hoje, um aumento de 4,5% na violência no estado de Pernambuco. Veja que situação vivem hoje os pernambucanos, que situação vive hoje os recifenses. Veja que situação. Mas, deputado Fabrício Ferraz, aí eu, diante de toda essa situação, matérias jornalísticas, manifestações, aí eu vou para o cenário nacional. Aí a gente tem um presidente que ocupa o maior cargo público da nação, que é um condenado da justiça, que foi liberado para ser candidato, que até hoje não foi julgado. Lamentavelmente, o deputado João Paulo não está aqui, que ele disse que Lula foi absolvido. Mentira. Lula sequer nunca teve um dos seus julgamentos concluídos, e eu fiz até um apelo aqui, que fizéssemos uma manifestação a nível nacional, até mesmo liderada pelo Partido dos Trabalhadores, para que se levasse Lula para ser julgado até no Supremo Tribunal Federal por toda aquela prática de crime de corrupção que ele cometeu. Mas esse é o exemplo que passa ao jovem, ao cidadão comum, de que aqui pode, porque o que está ocupando o maior cargo da República é um ex-presidiário que teve todos os seus processos
habilidosamente pela sua defesa, suspenso, nunca foi julgado, tornou-se elegível e chegou de volta à presidência da República. Que durante a campanha, deputado Francimar Pontes, estou vendo que Vossa Excelência está muito atento, durante a campanha, ele visita, inclusive, o Complexo do Alemão, coloca um boné do CPX, que é uma marca naquelas comunidades conflagradas do Rio de Janeiro, desfila em carro aberto e no dia que é anunciado eleito, todos os presídios comemoram, dando sinal claro do seu alinhamento e de sua capacidade de proteção àqueles delinquentes. E passa também o sinal, como ele repetidamente já falou, que pode sim, quem é pobre, quem passa necessidade, roubar um celular para tomar uma cervejinha. É neste ambiente aí que está lá Dona Maria, seu José, Pedro, João, Flávio, Flávia, no quiosque de Boa Viagem, tentando ganhar a vida, tentando conquistar turistas que, quando saem do hotel até o calçadão, podem ser roubados, pode ter seu celular levado. Quando ele sai, que atravessa a rua, deputado Danilo Godoy, ele vê um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, ali, sem um banho, famélico, sem proteção. Quando ele anda mais à frente, alguém oferece a ele um cigarrinho de maconha, um pouquinho de pó, cocaína. Ou, se ele aventurasse mais adiante ainda, ele vai chegar num quiosque, onde o dono do quiosque, ou o responsável pelo quiosque, está com medo. E se ele puxar um papo, o que ele vai ouvir é essa situação da cidade do Recife. Ausência do poder municipal, incapacidade, incompetência, abandono do governo estadual e mau exemplo do governo federal, que, para piorar, ainda manda o seu ministro conversar lá na favela do Alemão, chega lá sem segurança, bate papo e sai de lá sem nada acontecer. Que situação! E passa a Francimar, mão no rosto, e é essa situação, Francimar, que passamos hoje todos nós, que passou, inclusive, sábado retrasado, a vice-governadora, ao ter seu carro crivado de bala, que passa qualquer um cidadão nosso que vive no estado de Pernambuco. Então, minhas senhoras e meus senhores, essa combinação explosiva, com esse elevado índice de violência, com esse abandono total que tem, deputado Joel da Harpa, do poder público com relação aos pernambucanos, só me resta finalizar, como disse uma senhora hoje entrevistada num canal de televisão. Canal de televisão esse que, durante muito tempo, e ainda hoje, defende o governo do descondenado e chegou a exibir nas suas redes sociais, vazadas, quem sabe, a comemoração quando anunciou o momento que o descondenado passou o capitão, o Bolsonaro, nas eleições. Mostraram lá a edição toda comemorando. Pois bem, esse canal hoje de comunicação fez todo esse périplo, andou por aí, entrevistou pessoas e finalizou a matéria com a fala de uma senhora, onde ela disse assim: em Pernambuco tem que se pedir a Deus, né? Era isso que eu tinha para essa tarde. Minhas senhoras e meus senhores, obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Retiro a ordem do dia de pauta, encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter ordinário para amanhã, às 14h30, a ser realizada neste plenário. Tenham todos uma boa tarde. Deus abençoe Pernambuco.